Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês nessa sexta-feira da paixão para trazer uma informação extremamente importante e também uma informação que, de certo modo, mostra que a mobilização do campo da esquerda, quando ela é bem organizada, ela é bem feita, dá certo. O ato do Glauber Braga ali entrar em greve de fome para protestar por conta da ação arbitrária que pedia ali no Conselho de Ética a cassação do seu mandato, deu resultado. O Glauber saiu vencedor. Acho que esta é a palavra mais correta ou a referência mais exata que a gente pode fazer. Por quê? Após estar ali 9 dias em greve de fome, por causa de toda a situação que aconteceu envolvendo o Glauber Braga, que teria o seu mandato cassado por uma situação que não caberia a cassação, por vários motivos. Eu já citei aqui para vocês que se for para o que estabelece o Código Penal, seria legítima defesa, né? Então seria um excludente de ilicitude. Ele não seria nem preso ou processado e punido no âmbito criminal. E no âmbito do que diz respeito ao Código de Ética dos parlamentares, no máximo que deveria acontecer com o Glauber seria algum tipo de sanção bem leve. Até porque, como a gente já citou aqui para vocês, o delegado da Cunha, que quase matou a namorada por esganadura, conseguiu ali salvar o seu mandato e ainda tiveram parlamentares, entre eles ali um parlamentar de São Paulo, que disse que, na verdade, quem foi vítima da agressão sofrida não foi a companheira do da Cunha, mas sim o delegado da Cunha, porque, segundo esse colega parlamentar, a companheira do da Cunha, ela seria especializada em artes marciais e disse também, inclusive, que não dava para se discutir questões de brigas de casal dentro do Congresso Nacional, dentro do Conselho de Ética, porque senão teriam daqui a pouco de chamar a Sônia Abrão para poder fazer ali a mediação de alguns diálogos e de algumas situações que chegavam dentro do Conselho de Ética. E é evidente que não se deve brincar com situações de violência contra a mulher. O caso do Glauber chamou bastante atenção, inclusive várias figuras políticas se manifestaram, desde o PL até figuras do campo da esquerda. Do PL, por exemplo, a gente tem o próprio líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, dizendo que a cassação do Glauber era algo gravíssimo. O pastor Silas Malafaia dizendo, inclusive, que ele discorda do Glauber, que ele não concorda com nada do que o Glauber fala, mas que a cassação do Glauber seria grave demais. E saiu também, na data do dia 17 de abril, mais conhecido como ontem, um vídeo do Renan Calheiros, onde ele também sai em defesa do Glauber, diz que o Glauber estava sendo vítima de perseguição por mãos ocultas. Eu vou ler aqui um trecho das falas do Renan Calheiros, no vídeo que ele soltou nas redes sociais em apoio ao Glauber Braga, tá? O mais perverso desse processo inquisitorial, único na história, é a regência de mãos ocultas. Aquelas que atiram pedras e se escondem. Método característico de dissimulados e pesulâmines que têm péssimo hábito de se esconder por covardia. E é o que aconteceu, Carlito. Por que você está dizendo que o Glauber saiu vencedor? Primeiro, o Glauber encerrou a greve de fome ontem, no final da tarde. Para quem não sabe disso, né? O Glauber encerrou a greve de fome. E encerrou por quê, Carlito? Porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, costurou um acordo com o Glauber, com a Sâmia, com o PSOL e com o Partido dos Trabalhadores, que garante que, mesmo que a CCJ agora decida manter a cassação do Glauber, o presidente da casa, Hugo Mota, dará pelo menos 60 dias para o Glauber após a decisão da CCJ para que seja pautada ou não a cassação do Glauber dentro do Congresso Nacional. Para que o Glauber seja cassado, inclusive, ele precisaria ter 257 votos dos pares. Teve claramente uma ajuda do governo federal nessa atuação, para quem achava, inclusive, ali que o governo federal ou que pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores abandonaria o Glauber por causa de algumas críticas que o Glauber e a Sâmia fez e tem feito, inclusive com frequência, em relação a algumas ações que o governo tem tomado, por causa do que nós chamamos aqui de presidencialismo de coalizão. Mas no momento que o Glauber precisou, tanto a presidenta, né, nesse momento licenciada do Partido dos Trabalhadores, que está como ministra ali da articulação, Gleisi Hoffmann, e o líder do Partido dos Trabalhadores dentro do Congresso Nacional, Lindbergh Farias, atuaram para poder conseguir salvar o mandato do Glauber Braga. O próprio presidente da casa, Hugo Mota, publicou nas redes sociais dele o seguinte: garanto que após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias,
para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar, disse Hugo Mota ali nas redes sociais. Após este período, as deputadas e os deputados poderão soberanamente decidir sobre o processo. Continua a postagem ali do Glauber Braga, não, perdão, do Hugo Mota, tá? Palavras do Glauber, né, ontem dando a coletiva ali falando sobre a suspensão da greve de fome, ele diz: estou suspendendo essa greve de fome, mas não estamos suspendendo a luta contra o orçamento secreto, não estamos suspendendo a luta contra o poder oligárquico, contra a responsabilização dos assassinos de Marielle, não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos golpistas de plantão, não estamos suspendendo o conjunto das nossas lutas. Isso aqui para mim claramente é uma derrota do Arthur Lira, inclusive, do próprio Paulo Magalhães. Por quê? Porque o Glauber Braga conseguiu, meu amigo, fazer algo que seria quase que impossível. Até a mídia tradicional brasileira, direitista, conservadora, ligada ao mercado financeiro, enxergou na cassação do Glauber algo extremamente absurdo e violento contra a democracia brasileira, já que todo mundo questionou que nesta altura do campeonato, um ano aproximadamente depois da prisão, o Chiquinho Brazão não foi cassado. Mas o Glauber, no período mais ou menos similar, não só já teve a sua situação passada pelo Conselho de Ética, como inclusive já estaria ali com a votação engatilhada para ser votada na Câmara dos Deputados para ter a sua cassação. Nesses que na verdade serão mais de 60 dias, né? Porque existe ali o recesso parlamentar e pelo prazo ali que se está dando, por exemplo, aqui, de após a deliberação do Conselho de Ética, ou melhor, da Comissão de Constituição e Justiça, né? A CCJ, independente ali de qual seja a posição, a Câmara daria 60 dias para o Glauber, então nesse semestre não terá mais a votação no Congresso Nacional sobre a questão da cassação do mandato do Glauber. E eu acredito que por conta desse período aí, que vai chegar ao segundo semestre, ou seja, no primeiro semestre não vai ter mais tempo para isso, assim como eu já tinha dito aqui anteriormente na revista Fórum, e vou reafirmar para vocês, eu não acredito que o Glauber terá o seu mandato cassado. Pegou muito mal essa ação do Congresso Nacional, ficou claro que era uma ação de vingança. O Arthur Lira, que meteu as suas mãos ali, segundo pessoas da política em Brasília, de forma oculta, ou não tão oculta, né, como algumas pessoas têm dito por aí, no dia da votação no Conselho de Ética, segundo informações de bastidores da política em Brasília, o Arthur Lira teria feito questão de ligar, ele mesmo, pessoalmente, para vários parlamentares, para exigir que esses parlamentares votassem a cassação do Glauber Braga, e não deu certo o plano do Arthur Lira de certo modo, cessear a atuação do Glauber Braga. Como eu já tinha, inclusive, trazido aqui para vocês, eu não sei se eu trouxe isso no vídeo da quarta, ou foi no vídeo da quinta, ou foi no vídeo dessa semana aqui, eu não lembro exatamente qual dia foi. Mas se o Arthur Lira estava imaginando que ia caçar o Glauber e que ia arranjar alguém menos combativo que o Glauber no Congresso Nacional, tinha quebrado a cara, porque como eu já tinha dito aqui, a suplente do Glauber Braga é a Heloísa Helena, candidata a deputada federal por São Paulo pela Rede Sustentabilidade, partido inclusive do qual eu faço parte, e que é tão combativa quanto ou até pior. E ainda tem um outro problema para o Arthur Lira. A Heloísa é originária de Alagoas, então se tem alguém que sabe das supostas, falcatruas do Arthur Lira, esse alguém, além do próprio Renan Calheiros, é a Heloísa Helena. Então, se o Lira achou que ia tirar o Glauber, botar outra pessoa para acalmar, ia ficar pior na minha análise, inclusive, em relação à cobrança, porque a Heloísa ela é tão combativa contra o Glauber, com o Glauber, perdão, tão combativa quanto, o Glauber, contra o Arthur Lira, e ainda conhece o histórico de Arthur Lira por ser de Alagoas. Olha que interessante. Mas, enfim, deixa aqui o seu comentário sobre tudo isso. Boa sexta-feira da paixão para vocês, e que notícia maravilhosa para esse início de semana aí, e que para esse fim de semana, né, para que o próximo início de semana seja algo muito melhor pra gente, tá bom? Bom final de semana, boa sexta-feira da paixão para vocês aí, espero que vocês tenham tido, um bom almoço hoje e também um ótimo feriado na segunda-feira. Grande abraço, meus amigos, e até mais. Tchau!